Olá, boa noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo canal, como sempre com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Hoje continuamos a falar sobre o mesmo tema do programa passado e que grande tema é este, que é a coluna. Hoje falaremos de uma patologia comum, conhecida por quase todos nós, posso afirmar isso, que é a escoliose. Que patologia é esta, doutor? Sim, exatamente. Nós já a semana passada aflorámos esse tema e eu disse que a escoliose é um termo que se refere às curvaturas da coluna quando vista de frente, ou seja, no plano frontal, enquanto que se as curvaturas são vistas no plano lateral, ou seja, de lado, portanto aí falamos de lordose e de cifose. E eu também disse que a coluna normalmente tem curvas, o que não só é normal, como até é desejável. E é desejável porquê? Porque para além da função principal que a coluna exerce, e que é servir de pilar principal, É o suporte. digamos, o suporte de todos os órgãos do corpo, ela também tem muitas outras funções e uma delas é absorver os choques que se produzem quando nós caminhamos e, naturalmente, que muito mais quando nós corremos ou saltamos. Isto é algo que se pode ilustrar muito facilmente com este simples martelo de reflexo, onde nós podemos ver que se eu tiver aqui uma curva e exercer uma força, portanto, sobre o instrumento, digamos, essa força vai ser absorvida pelo instrumento, portanto, que curva mais e absorve os choques, é absorvida pela curva. Portanto, isto, aliás, é o princípio básico de qualquer amortecedor, seja dos nossos automóveis, seja daquilo que for. Pelo contrário, se nós tivermos uma estrutura rígida que não dobra, é evidente que qualquer força que seja exercida ao longo deste eixo se vai transmitir de maneira direta, portanto, à extremidade do instrumento, podendo danificá-lo. Eu, aliás, vou parar de fazer isto antes que estrague a mesa. Portanto, essas curvaturas, como eu dizia, não só são naturais, como são desejáveis. E, portanto, quando é que elas começam a ser um problema? Elas só começam a ser um problema a partir do momento em que ultrapassam determinados limites. E eu, para ilustrar este ponto, trouxe aqui um diapositivo que as pessoas vão poder ver e onde não é preciso ser médico para rapidamente chegar à conclusão de que esta radiografia ou pertence à contorcionista principal do Cirque du Soleil ou, sem dúvida nenhuma, que temos aqui uma pessoa que tem um problema. Grave. Que pode ser grave, que pode ser efetivamente grave. Então, quer dizer, quando é que nós sabemos se a curva é normal ou se a curva já é Quando é que passa aquele patologia? limiar do normal para... Ora bem, a distinção é um bocadinho académica, quer dizer, é um pouco, digamos, escolástica, e aquilo que é habitualmente fazer-se é utilizar a classificação de Kolbe. O Kolbe foi um senhor médico ortopedista, cirurgião, nova-iorquino, e que estabeleceu uma classificação que, como os telespectadores também poderão ver, determina que até cerca de 20 graus não é necessário fazer qualquer tipo de tratamento. Entre 20 a 40 graus o doente tem indicação ou poderá ter indicação para tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, e acima dos 40 graus, de uma maneira geral, este problema só se resolve com uma cirurgia. E como é que se mede esses graus, doutor? Ora bem, eu não queria ser demasiado técnico, aliás isso está presente no diapositivo, portanto esses graus são medidos tendo como referência a base das vértebras. Portanto, nós vamos traçar uma linha sobre a vértebra que está mais inclinada para um lado e depois, mais abaixo, vamos determinar uma segunda linha sobre a vértebra que está mais inclinada para o lado oposto. Isto, naturalmente, vai nos dar um ângulo que é medido e é esse ângulo que conta para, digamos, estes cálculos. E quem tem uma escoliose, há alguns sintomas específicos? A pessoa está em casa e consegue-se aperceber que poderá ser uma escoliose ou não? Como é que uma pessoa consegue perceber o que é que é? Olha, isso é uma pergunta fundamental. É uma pergunta fundamental pelo seguinte, é que repara, é que
muitas vezes as escolioses passam despercebidas, sobretudo nas fases iniciais, e depois, contrariamente àquilo que muita gente pensa, as escolioses, de uma maneira geral, não dão dores. Eu também, a semana passada, tive a ocasião de dizer que há muitas pessoas que me aparecem no consultório, isto é digamos, um facto diário, e que me dizem, doutor, eu tenho dores na coluna, mas tenho uma escoliose. Ora, o que é que acontece? Acontece que a escoliose, primariamente, não dá dores. A escoliose só poderá dar dores se for uma escoliose com valores muito avançados, ou então já numa fase bastante avançada na vida, porque muitas vezes, como consequência dessa escoliose, acaba por surgir uma artrose. E as pessoas começam a ter dores por causa das artroses. Agora, a causa primária da dor, até prova em contrário, não é a escoliose. Daí, como eu acabei de dizer, a escoliose, infelizmente, ser mais uma daquelas doenças silenciosas que têm de ser pesquisadas. E qual é, digamos, o grupo etário que está mais em risco? Eu ia perguntar isso porque a escoliose, eu tenho a ideia, não sei se é certo ou se é errada, que acontece, poderá acontecer desde um bebê até uma pessoa com tenra idade. Eu tive uma amiga minha, por exemplo, em tempo escolar, no 7º ano, que tinha uma e que teve que ser submetida a uma cirurgia porque já era um caso avançado. Há uma faixa etária específica para ter ou não? Há pelo seguinte, é que isto há vários tipos de escoliose conforme a idade. Sim. E embora a verdade é que, embora realmente haja, portanto, escoliose infantis ou juvenis e até congénitas, a verdade é que, digamos, o grosso, digamos, dos casos que suscitam preocupação é a chamada escoliose adolescente idiopática. Idiopática quer dizer o quê? Que não se sabe qual é a causa. E esta escoliose atinge sobretudo as raparigas, com uma grande incidência. Sabe que a escoliose é uma doença homofóbica, tem uma predileção muito grande pelo sexo feminino. E há explicação para isso? Não se sabe, não, por isso é que é idiopática, é que não se sabe por que razão é que isto acontece. Como eu estava a dizer, ela atinge sobretudo as raparigas na fase, digamos, quando elas começam a entrar naquela fase de crescimento rápido, ou seja, na idade dos teens. Portanto, isto começa aí por volta dos 10, 11, mas mais a partir dos 12, 13 anos e até a rapariga terminar o seu crescimento, que habitualmente na nossa população anda aí por volta dos 15, 16, vá lá, 17 anos. E, portanto, este é o grupo, digamos, etário, o grupo de população que realmente necessita de vigilância. Portanto, raparigas que estão na fase da adolescência. E é preciso, efetivamente, muito cuidado, porque muitas vezes estas escolioses são capazes de progredir com uma velocidade extraordinária. Às vezes, numa questão de meses ou de um ano, quer dizer, uma rapariga que tem uma estrutura que parece perfeitamente normal, pode desenvolver uma escoliose suficientemente grave para necessitar de tratamento imediato. E então, como é que isto pode ser detectado? Sabe que a maneira de detectar, digamos, esta situação é surpreendentemente simples. Olha, a primeira coisa que há a fazer é olhar para a moça, ou ela própria, até porque estamos a falar de, digamos, pessoas que já têm, digamos, idade para ter uma determinada capacidade de raciocínio, não é? Mas isto habitualmente são as mães, que geralmente são mais observadoras, começam a reparar que a rapariga parece que está meia torta ou que a roupa não está a sentar de uma maneira uniforme, descai mais de um lado que o outro. Outro sinal que também se deve pesquisar e que também é muito pertinente é a altura dos ombros, porque habitualmente o que acontece é que um ombro começa a descair, ou seja, começa a ficar um ombro mais alto que o outro. E se verificarem estes sinais, há um sinal, o chamado sinal de Adams, ou teste de Adams, que se pode fazer, que embora seja muitíssimo simples, é surpreendentemente eficaz. E que consiste em, como os telespectadores também poderão ver, pura e simplesmente em nós colocarmos por detrás da adolescente, portanto ela fica à nossa frente, nós estamos atrás e pedimos-lhe para, sem dobrar os joelhos, se inclinar para a frente, como se ela quisesse tocar com as mãos no chão. E o que é que se verifica? Se houver uma escoliose, o que se verifica é que quando a adolescente se inclina para a frente, as costas ficam desequilibradas. Portanto, ela faz como se fosse uma bossa, há uma parte do tórax que fica desequilibrada, que fica mais alta do que a outra. E se efetivamente isto se verificar,
Isto é um sinal de que a pessoa, portanto, neste caso a moça, se deve dirigir muito rapidamente ou procurar rapidamente, Um portanto, especialista, um médico. especialista médico, porque repara, esta coisa de que acontece, e que eu me lembro da minha avó e da minha mãe me dizerem, porque eu não tive uma escoliose, ou melhor, eu tenho uma escoliose, mas também tenho uma cifose. E lembro-me delas dizerem para mim muitas vezes: rapaz, tu estás torto, parece que estás torto, endireita, põe essas costas direitas. E isto, como é óbvio, não conduz absolutamente a nada. Isto Sim. não resolve problema absolutamente nenhum. Se os pais notam que o adolescente tem uma postura habitual que parece incorreta, o melhor é efetivamente recorrerem ao especialista. Pelo simples não, fica aqui a chamada de atenção. Um bocadinho na saúde em geral, nós temos que saber olhar para o nosso corpo com muita atenção, não só neste caso, mas também devido a cancros, principalmente as mulheres, saberem olhar para o corpo e detectar pequenos pormenores, porque são esses pequenos pormenores que um dia poderão ser mais tardes. Sem dúvida, muitas maiores. vezes, até porque, como todos nós sabemos, cada vez mais o foco está no diagnóstico precoce, porque Sim. o diagnóstico precoce leva a um tratamento precoce, que habitualmente conduz a melhores resultados. E, portanto, o facto de nós nos sabemos observar, sem, obviamente, sermos paranoicos, sem entrarmos, digamos, também na teoria da conspiração. Um ombro mais descaído do que o outro, se for em pequena proporção, é normal, não é? É perfeitamente normal, não é? É Não evidente que é vamos já perfeitamente achar normal. que... Não vamos logo achar que Sim. realmente que isso já está a indiciar um problema grave. Mas, como eu digo, nestes casos, se dúvidas houver, eu, como costumo dizer muitas vezes aos meus doentes, mais vale ir e não ser preciso do que ser preciso e não ir. E, portanto, convém, efetivamente, digamos, estar atento e, em caso de dúvida, ter uma consulta precoce com o médico da especialidade. Outro aspecto que eu também não queria deixar de falar, porque é muito importante, é realmente o fator idade. Porque quando nós acima falamos daqueles valores, menos de 20 graus, mais de 40 graus, o fator idade aqui é absolutamente fundamental. Interfere. Porque repara, é que não é a mesma coisa uma rapariga de 12 anos ter uma escoliose de 30 graus e uma rapariga de 16 anos ter uma escoliose de igual amplitude, de igual grau. E isto porquê? Porque repara, se a rapariga já tem 16 anos, muito provavelmente não vai crescer muito mais tempo. O que quer dizer que essa escoliose, com toda a probabilidade, também não irá aumentar muito mais. Tudo para chegar à conclusão, com um bocadinho de sorte, até pode ser que aquela moça nem necessita de nenhum tratamento especializado. Pelo contrário, se há uma rapariga que aos 12 anos já tem uma curvatura de 30 graus, isto realmente é um caso que merece a maior das atenções e que tem de ser tratado, porque com toda a probabilidade o que vai acontecer é que, como ela ainda tem uma série de anos de crescimento, esta curvatura vai se agravar, vai aumentar à medida que ela vai crescendo. Portanto, ao contrário de outras doenças, de outras patologias, o crescente da idade não quer dizer que piore a escoliose, é mais pelo contrário. Quanto mais nova for a pessoa, pior. Quer dizer, quanto mais nova tem mais tempo aparecer, para crescer. Exatamente, tem mais tempo para crescer e, portanto, há muito maiores probabilidades da escoliose continuar a desenvolver, ok? De maneira, como eu digo, é muito diferente e é por isso que às vezes as formas de tratamento podem variar conforme se trata, digamos, de uma pessoa mais nova ou mais velha e independentemente às vezes até dos graus, pelo menos até um determinado grupo, quer dizer, se começamos a falar de escolioses graves, curvaturas superiores a 45, 50 graus, bem, isso aí realmente a cirurgia, na maior parte dos casos, é efetivamente fundamental. A única opção. Para além da cirurgia, desses tratamentos que estava a falar, quais é que são, mais ou menos? Olha, o único tratamento comprovadamente eficaz ou que pode realmente ajudar neste tipo de situações, portanto, naqueles casos em que, como eu digo, são mais ou menos os casos entre os tais 20 a 40 graus, como digo, dependente da idade, o único tratamento que é efetivamente eficaz são coletes, portanto, o uso de coletes. E é por isso que também é muito importante o diagnóstico precoce, porque se a adolescente necessitar de ser tratada, infelizmente o tratamento, seja ele conservador ou cirúrgico, não é nem agradável, nem fácil, nem rápido.
Mesmo após a operação, o pós-operatório. Depois a recuperação também é muito lenta. A recuperação não será, digamos que, muito lenta no pós-operatório, só que o problema é que nós estamos aqui a falar de operações muito extensas, Pois. não é? Eu, aliás, não é por acaso que das fotos das cirurgias eu nem sequer trouxe nenhuma, trouxe uma do colete, que os telespectadores poderão ver, das cirurgias nem trouxe nenhuma, porque são efetivamente cirurgias muito longas, muito prolongadas, com uma dificuldade técnica apreciável, também muito dispendiosas. Aqui, como nós já dissemos também atrás, esta pessoa tem realmente a ADSE, um bom seguro de saúde, ou então o melhor será realmente confiar no Serviço Nacional de Saúde, porque isto são realmente operações que tem que se lhes diga, e portanto, às vezes não é tanto a questão da recuperação, mas é a cicatriz que fica, muitas vezes também são as sequelas, porque o que é que se faz quando supera? O que se faz quando supera é fazer a fusão vertebral. O que é que isto quer dizer? Nós vamos tentar endireitar o máximo possível a coluna, mediante a aplicação de ferros e parafusos, enfim, essas coisas todas. E depois a coluna habitualmente é fundida, não é? Portanto, os ossos são como se fossem colados. Agora, é evidente que nós, ao fazermos isso, a contrapartida é que a pessoa deixa de ter mobilidade naquele segmento de coluna que é unido. Pronto, está muito longe de ser o ideal, mas infelizmente até hoje em dia é aquilo de que nós dispomos. E relativamente ao tratamento que estava a falar, sem ser a cirurgia? Ora bem, relativamente aos coletes, qual é o problema dos coletes? O problema dos coletes é o seguinte, é que reparem, é que estes coletes são muito longos, muitas vezes, como os telespectadores também poderão ver, inclusivamente eles englobam o pescoço, quer dizer, o próprio pescoço, a articulação do maxilar tem de dar suporte ao colete. Depois, esse colete tem de ser incómodo, porque ele tem de ser feito conforme as características da pessoa, e aquilo que se vai procurar fazer com o colete é exercer pressões em pontos-chaves, no sentido de tentar evitar que realmente a coluna se continue a deformar. A movimentar. Pronto. De maneira que o colete tem de ser incómodo, porque se não for incómodo não está ali a fazer nada. Depois, estes coletes têm de ser usados praticamente 23 horas por dia. Vamos deixar uma horinha até a dormir, claro está. Quer dizer, vamos deixar uma horinha por dia para tomar um banhinho e fazer mais alguma necessidade básica. Mas esse colete tem de ser usado permanentemente. Depois, repara, nós estamos aqui a falar de moças, portanto, raparigas, que estão, digamos, numa fase que para a maior parte das pessoas, juvenil, numa fase da vida que para muitos adolescentes é muito complicada, quer dizer, naquela fase em que a pessoa está, digamos, a querer, digamos, debruçar para o mundo, impor, digamos, definir a sua posição no mundo, e evidentemente que estar a fazer isso, quer dizer, espartilhada de cima a baixo, não é realmente a coisa mais agradável que se pode ter. Mas, como eu digo, uma vez mais, infelizmente é o que há, e de maneira que é o que se tem a fazer, e por isso mesmo, quanto mais depressa as pessoas recorrerem, digamos, à consulta médica e começarem o tratamento, melhor. E o uso desse colete tanto pode ser num curto, nunca é muito curto espaço de tempo, como durante anos. Nunca é curto, isto habitualmente será durante anos. É curto, sim. Não será durante anos. Sobretudo, quer acompanhando o crescimento, acompanhando não o crescimento, exatamente. Portanto, o conselho que deixamos aqui hoje neste programa e especificamente sobre as escolioses é estarmos todos atentos ao nosso corpo, aos nossos filhos, às crianças que estão em fase de crescimento, porque é a fase crítica no que diz respeito a esta patologia. Sem dúvida. Olha, eu só não queria terminar sem duas noções. Uma delas, que eu também me parece muito importante e que eu não podia deixar de mencionar, é que, embora a escoliose não haja provas de que seja uma doença congénita, mas a verdade é que é sabido e está provado que esta situação tem uma tendência familiar muito grande. Genética. Muito grande. Há aqui uma carga realmente muito grande, aliás tem sido estudado inclusivamente o genoma destes indivíduos, porque inclusive pensa-se que haverá alguns cromossomas, alguns componentes do DNA que podem
como digamos, despolutar ou predispor para este tipo de situação, de maneira que se realmente as famílias têm este problema, digamos, já é no seu seio, é um ponto de partida e realmente para estarem atentas. Pronto. E por último, para terminar, e como eu gosto, queria só dar uma boa notícia, é que também, conforme eu disse na semana passada, cerca de 95% das pessoas, já para não querer exagerar, que têm ou que dizem que têm uma escoliose, não têm nenhuma escoliose que seja motivo de preocupação. Aliás, sabe que a própria utilização do termo escoliose nestes casos é controverso, porque quando falamos de escoliose, no fundo já estamos a dar uma conotação patológica à situação. Negativa. Mas a verdade é que depois também nós, quando lemos a literatura médica, também diz-se lá que curvaturas ou escolioses até 10 graus não são consideradas verdadeiras escolioses, mas variantes do normal. E também é mais ou menos consensual, aliás isso também é evidente daquela tabela que nós já mostramos, que até cerca de 20 graus de curvatura, habitualmente esta situação não suscita qualquer tipo de preocupação. Portanto, isto quer dizer que a grande maioria das pessoas que, digamos, andam, digamos, a apregoar a sua escoliose, no fundo não têm nenhuma situação de preocupação. Muito obrigada, doutor, por este programa e até à próxima semana. Ora, até à próxima. Quanto a si, continua a acompanhar tudo o que acontece na região em novonoticias.pt. Nós continuamos por cá, deste lado, por si. Boa noite e bom fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.